Salve rapaziada, tô trazendo a parte 2 do Manhwa, The Best Man in Charge. Espero que vocês gostem, deixem o like e se inscrevam no canal, me segue no Instagram, vai estar na descrição. No último capítulo, Daijun entrou na escola, mas vamos ver como foi a conversa dele com aquela mulher. Daijun fala, um valentão para controlar valentões. Ele diz que, isso significa que vão deixar tudo nas mãos do Bullies. Ela fala, que sim, quer deixar tudo nas mãos do Bullies, e que com as habilidades do Daijun isso é possível. Ela diz que fez uma pesquisa sobre o Daijun. Ela fala, para o Daijun não fingir ser arrogante quando estiver desesperado. Ela ainda diz, que ela dois sabem que o Daijun não pode recusar. Ela fala que não é hora de se agarrar ao orgulho e agir com arrogância. Ela fala se ele não acha que uma boa oportunidade de agarrar e consertar os erros do passado. Daijun fala que está bom e por onde ele deve começar. A cena corta para o Daijun andando pelos corredores, e as pessoas falando que ele é um aluno transferido. O professor abre a porta e fala para o Daijun parar de andar por aí e vir logo para a sala. O professor fala que hoje tem um aluno transferido, e para o Daijun se apresentar. Daijun se apresenta. As garotas ficam chocadas. Uma delas pede a maquiagem da sua amiga emprestado. Até mesmo os garotos ficam impressionados. Alguns garotos do fundo falam que parece que Gyuri gostou do Daijun. O cara que parece que um valentão fala que já tá com dó do Daijun porque ele vai bater tanto nele. O professor fala para o Daijun sentar no assento fácil. Daijun se senta e pergunta qual é o nome do garoto. Ela fala que se chama Kim Min-soo. Kim fala pro Daijun que essa turma pode ser um pouco diferente da escola antiga dele. Daijun fala que precisa colocar seus óculos. Daijun fala que ainda se sente tonto quando usa eles. Kim pergunta qual é o grau dele. Daijun fala que 1 por 5 de cada lado. O valentão começa a se aproximar devagar deles. Kim pergunta pro Daijun por que ele usa óculos. O Daijun fala porque é quem usa óculos de verdade estuda. Enquanto isso, o valentão vai se aproximando. Ele de repente dá um tapa na cabeça de Kim. Daijun se assusta e fala que do nada. O valentão fala que ele tá muito animado por ter Daijun como novo companheiro. O valentão fala para Kim ir buscar um pão para ele. Kim pergunta se ele mesmo. O valentão fala que o antigo cara que buscava pão para ele não era muito leal, e o Daijun parece que não quer trabalhar. O valentão agarra o queixo de Kim e fala que de agora em diante vai buscar pão para ele. Kim fala que a aula já começou e ele não pode ir até o intervalo. O valentão dá uma suada e fala, como eu sou esquecido. O valentão fala para todos fecharem os olhos. Quem não fechar por bem vai ser por mal. Daijun observa toda fecharem os olhos. Valentão bate na cabeça do Kim de novo e come a xingar ele. O valentão pergunta se ele quer morrer. Ele fala pro Kim quando ele mandar compra e para ele ir sem reclamar. Daijun pensa que ele gosta disso. A cena corta para antes do Daijun entrar na escola. Ele fala para que tantas regras. Ele fala como ele vai agir tendo que seguir tudo isso. A mulher fala que esse é um projeto secreto. O Daijun precisa ter cuidado se cometer um deslize. Daijun pergunta se ele não foi para a escola. Ela fala que a escola é como uma selva com a lei do mais forte. Ela fala que no reino animal, um leão de zoológico não pode ser rei. Isso pode até se aplicar a um leão comum. Ela fala, mas se não em um leão comum. A cena corta. Voltando para a escola, o valentão chama o Daijun e pergunta por que ele não fechou os olhos. Daijun fala que, pensando bem. Valentão fala que ele acabou de chegar e não sabe o que está acontecendo. Ele fala que o cara que sentava no lugar do Daijun era quem buscava pão. O valentão fala que agora que o Kim é amigo do Daijun, que tal eles irem buscarem pão juntos. Daijun fala que eles só precisam de um para ir buscar pão. Ele pergunta se precisa mesmo que ele vá. O valentão começa a dar risadas e falar que eles estão mesmo se organizando em turnos. Outro figurante de fundo também ri e fala que coragem. Ele fala para Daijun não tentar bancar o corajoso. Daijun se levanta e fala que tá bom. Ele pede o dinheiro. Daijun pergunta se ele não tá com a carteira. Valentão coloca a mão na cabeça de Daijun e fala que ele está louco. Ele fala que não vai dar dinheiro e que Daijun tem que usar o seu dinheiro. Daijun fala, se ele não tem dinheiro, ou se os pais dele não dão dinheiro para ele, ou ele não tem pais. Daijun manda ele tirar a mão. Daijun fala que vão deixar claro que foi ele quem tocou primeiro. Daijun dá um soco na barriga do valentão.
em seguida um soco no rosto. Daijun pensa quem se importa com aquelas regras idiotas. Na escola os punhos que mandam. Daijun dá outra soco no valentão. A garota fica chocada. Outras pessoas também. O cara de fundo que tava rindo se levanta e fala que merda. Daijun fala para o cara que estava rindo mais cedo vir aqui também. Ele começa a suar e fala que não vai. O Daijun que vem até ele. Daijun fala que então vai até aí e para ele ficar paradinho. O valentão de cabelos loiros dá um chute, mas Daijun desvia. Tenta dar um soco, mas ele desvia de novo. Daijun dá um soco no estômago dele. Daijun fala que disse para ele ficar parado. O valentão manda ele esperar e fala que isso é perigoso e que ele pode morrer de verdade. Daijun ouviu um grito e se vira. O valentão que levou uma surra vem correndo com uma mesa na mão e gritando que vai matar Daijun. Daijun fala que ele é bem forte e que já fazia tempo que ele não se divertia assim. Daijun dá outro soco na cara dele. A cena corta para os dois valentões encostados nos armários. Daijun pensa que isso ia acontecer do mesmo jeito. Ele fala a um valentão controlando outros valentões não e assim Daijun agarra a cabeça dele e pergunta se o pão da cantina é gostoso. Valentão fica sem entender. Daijun fala que ficou curioso para saber se o pão é tão gostoso assim, para ele causar essas confusão toda. Daijun fala para ele ir lá e compram para ele também. Valentão fala que ele tem coragem. Acha que venceu só por derrotar eles dois. Daijun pergunta do que ele está falando. O valentão fala que ele não é o chefe dessa sala e que o chefe já vai chegar. Valentão fala, Minho. Chega alguém na porta e pergunta quem é o Daijun. Ele é o líder dessa sala, lutador sem maneiras. Ele pergunta se o Daijun tá querendo ser o novo líder da sala. Daijun olha e fala que ele deve ser o chefe da sala.